Olá galera, aqui quem está falando é o professor Carlão. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, na nossa revisão da semana falaremos sobre a ocupação do interior do Brasil. Um dos nossos primeiros tópicos será referente à União Ibérica, um processo que fez com que a Espanha e Portugal se juntassem e, ao se unirem, acabaram proporcionando o fim do Tratado de Tordesilhas. E isso faz com que os portugueses, nas terras brasileiras, pudessem ocupar o interior do Brasil. Seguindo o leito dos rios, os portugueses começaram a conhecer novas tribos e começaram a conhecer novas riquezas. Na região amazônica, as drogas do sertão. No interior, começamos a trazer o gado, que estava competindo com a produção de açúcar, e começamos a ocupar assim o interior do Brasil. O açúcar começou a dar um grande salto na sua produção graças ao investimento dos holandeses, que com a administração de Maurício de Nassau faz com que Recife e o Brasil comecem a exportar essa mercadoria tão valiosa e tão importante para os mais diferentes lugares do planeta. Os holandeses começaram a desrespeitar alguns acordos e acabaram, mediante uma insurreição pernambucana, serem retirados do Brasil. E isso complicou bastante o nosso território, uma vez que os holandeses acabaram descobrindo, aprenderam como fabricar o açúcar e acabaram produzindo eles nas regiões das Antilhas, levando o Brasil a ter um grande concorrente comercial. Na parte do interior da região de São Paulo, passamos a ter uma outra situação, qual? Os bandeirantes, que saíam em busca de índios, que ao mesmo tempo destruíam quilombos e iam atrás de metais preciosos, acabaram descobrindo esse metal tão querido e tão necessário para a coroa portuguesa, chamado de ouro. Na região das Minas Gerais, ao descobrirem o ouro, verificaram que existiam duas possibilidades, a faiscação e a lavra. Dentro dessas possibilidades, o governo português percebeu que houve um grande fluxo migratório, estimulando assim a busca por esse metal precioso. Dividimos a região das Minas Gerais em vários lotes para atender os interesses dos mais diferentes grupos. No entanto, existia um certo acordo entre paulistas e portugueses. Só que, ao virem da Europa para cá, começaram a entrar num conflito chamado Guerra dos Emboabas. E esse conflito foi favorável aos estrangeiros. Quando a gente fala da região das Minas Gerais, vale lembrar também que houve uma organização para administrar tudo isso. E essa organização chamou-se de Intendência das Minas, um órgão responsável por fiscalizar e controlar toda a produção do ouro do Brasil. Mediante isso, esse controle também se dava através da cobrança de diversos impostos. Nós temos um muito famoso que era cobrado na casa de fundição, chamado de quinto. Nós temos um outro que era chamado de captação, que representava 14 gramas de ouro para cada escravo que você tivesse. Além disso, passou a ser obrigatório o pagamento de um outro imposto, chamado derrama, onde deveria ser enviado para a coroa portuguesa 1.500 quilos de ouro anuais. Além dessa situação que envolvia o ouro no Brasil, nós temos também o desenvolvimento das artes, como por exemplo o barroco, com o mestre Ataíde e também com Aleijadinho. Galera, ficamos por aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí nas redes sociais. Fica aquele abraço para todos, até mais.